Olá a todos. Eu vou tratar hoje de um assunto que é de interesse universal de todos aqueles que tocam instrumentos de arco e são as surdinas. E além das surdinas, eu vou tratar de um assunto mais interessante do que simplesmente as surdinas para aqueles que aguentarem ficar até o final. Então tá aqui as surdinas, apresentei, agora vamos passar para o final do vídeo. Opa, brincadeira, vamos falar um pouco sobre as surdinas. As surdinas são acessórios que se colocam sobre o cavalete para diminuir a quantidade de som emitido em relação à quantidade de energia imprimida sobre o arco. Tá, falei muito decorado, mas vamos falar alguma coisa um pouco mais interessante, porque eu realmente acredito que o meu público é composto de gente muito inteligente e muito interessada. Estas surdinas eu posso dividir basicamente em dois grupos grandes, que são as surdinas para estudo, que são essas três aqui, e as surdinas chamadas para orquestra, que são essas menores aqui. Aqui é uma surdina de violoncelo, viola, violino. Essa aqui é uma surdina de violino. Essa aqui é uma surdina de violoncelo. Essa aqui é outra surdina de violino. E as surdinas de estudo também podem ser encontradas com metal, que elas são surdinas até mais pesadas do que essas de borracha. E as surdinas de orquestra, existe uma infinidade de tipos, algumas bonitinhas, coloridas, pequenininhas, grandes, com formato de violino. Você pode encontrar a surdina por seu gosto e capricho. Mas o que interessa de fato na surdina? Primeiro, a surdina é massa. O que é que de fato faz a surdina ter função de surdina é a massa que eu adiciono sobre o cavalete. Então as surdinas de estudo, que são essas maiores aqui, incluindo também as de metais, elas têm muita massa. E quando suas massas estiverem somadas à massa do cavalete, você vai ter então uma quantidade bastante grande de massa sobre o cavalete e que vai de fato consumir aquela energia que você está aplicando no arco. As surdinas para estudo, elas vão diminuir a energia que você está colocando no arco em uma quantidade bastante pequena, bem menos do que 10%, vamos falar assim, que serve simplesmente para dar uma equilibrada no naipe em uma orquestra. Por isso que normalmente a gente chama a surdina de orquestra, porque ninguém seria louco de usar uma surdina pequenininha dessa daqui para estudar num apartamento, porque seu vizinho vai falar, caramba, ele colocou alguma coisa que o som até aumentou, porque essa surdina de plástico aqui é tão leve que é capaz de até aumentar o som do violino ao invés de diminuir, porque a função dela de colocar peso no cavalete é quase nula. Mas, uma vez que eu coloquei essas surdinas em ordem aqui, o que é interessante, primeiro, é que colocar as coisas em ordem para mim é um grande problema. Vocês que me conhecem já sabem que uma das minhas deficiências é a organização, isso eu não escondo para ninguém. Quem frequenta aqui o meu ateliê sabe que a organização não é meu forte, e agora que eu me diverti colocando a surdina em organização, a segunda coisa que nos interessa é por que exatamente a surdina diminui o som. E eu já falei, ela vai adicionar massa ao cavalete, e o cavalete é exatamente aquela parte fundamental que vai fazer a ponte, por isso o nome é bridge, né? A ponte que vai transmitir a energia das cordas até o tampo. Alguns já devem saber que nem toda a energia que passa para o tampo passa pelo cavalete. As frequências mais altas, por exemplo, podem passar direto da corda para o cavalete. Fica aqui então um assunto interessante para um outro vídeo. Mas o que é interessante de fato é que a massa do cavalete importa muito. Por isso que se eu adicionar massa nesse cavalete, a minha eficiência de transmissão de som cai muito, e é aqui que entra a função da surdina. Se eu ponho uma quantidade de massa como dessa surdina, que é quase o dobro da massa desse cavalete, e se eu pegar um cavalete ajustado, ele ainda tem menos massa, ele tem quase 60% da massa do cavalete bruto, a surdina fica mais do que o dobro da massa desse cavalete. Então ela vai abafar de tal modo aquela transmissão de som, ela vai consumir de tal modo a energia que eu coloquei no arco, que a maior parte da energia vai ser dissipada. É claro que isso tem algumas consequências, serve muitas vezes simplesmente para, enfim, não incomodar os vizinhos no apartamento, mas para quem tem uma preocupação com afinação ou, enfim, qualidade de som, a surdina não é o melhor acessório para você estudar. E vamos levar um pouco mais adiante, comparar então um cavalete bruto com um cavalete cortado. A quantidade de massa desse cavalete para esse cavalete, eu posso chutar aqui uns 40% a mais. Daqui nós podemos então traçar uma reta. Aqui a quantidade de massa do meu cavalete importa para a eficiência da transmissão de som. Mas essa reta não é uma reta simples comum, ela é uma curva, porque a eficiência da transmissão do som que passa pelo cavalete, ela tem um limite. Obviamente, eu chego num limite da quantidade de massa no cavalete em que a eficiência, ao invés de aumentar, começa a diminuir, exatamente porque o som precisa de matéria para se propagar. E essa curva vai ter uma inflexão no determinado ponto que diz respeito à quantidade de massa do cavalete, que a eficiência da transmissão de som começa a cair, e eu começo a, de fato, perder muita qualidade, e eu começo a perder, por exemplo, harmônicos, projeção, etc. e tal. Portanto,
nós podemos de fato fazer experiências com a quantidade de matéria do nosso cavalete. Nós podemos abrir um pouco mais, um pouco menos, mas quando eu digo pouco, é pouco. Algumas pessoas exageram às vezes na quantidade de massa que você tira para você poder ganhar muito brilho, ganhar volume, mas você pode ter certeza que isso daí vai durar pouco. É mais ou menos como você jogar naftalina na gasolina do carro e não ajustar o ponto do motor. Vai ter um momento em que aquele motor não vai aguentar e o carro vai começar a perder força, eficiência ou sei lá o que. Não é meu assunto, não é o que eu domino. O que importa aqui é que nos instrumentos de arco há sim uma importância muito grande na quantidade de massa que eu coloco no meu cavalete, e a prova disso está aqui. Eu coloquei várias opções de quantidade de massa e com resultados de eficiência de transmissão de som, efeitos obviamente no timbre e tudo mais, dos mais variados tipos. Basta agora ao luthier ter um bom senso, um bom critério e trabalhar essas variáveis de maneira consciente, e é isso, uma explicação talvez um pouco grande e difícil. Espero que vocês tenham aproveitado apesar um pouco da minha empolgação. Inscrevam-se no meu canal, atentem às novidades. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.